Bom dia, meninos. Espero que estejam bem de saúde. É mais uma aula de geografia, onde vamos conversar sobre a pressão atmosférica. Como tem vindo a estudar, a atmosfera é uma mistura de gases que chamamos de ar. Ao estudar as propriedades do ar, aprendemos que o ar tem peso e ocupa espaço. De fato, o ar ocupa todo o espaço que encontra. Normalmente, quando num certo espaço não está ninguém, dizemos que ele está vazio. No entanto, sabemos que esse espaço existe o ar. Portanto, o ar está em constante movimento, tentando ocupar todo o espaço existente, pressionando em todas as direções. Por isso, qualquer corpo que esteja envolvido por ar está sujeito a esta força em todos os sentidos e direções. É a esta força que a atmosfera exerce em todos os sentidos e direções, que se dá o nome de pressão atmosférica. Pressão atmosférica é a força exercida pelo ar atmosférico em cada unidade de superfície dos corpos. A pressão atmosférica exprime-se normalmente em centímetros de mercúrio ou em milímetros de mercúrio. Instrumentos de medição. A pressão atmosférica pode ser medida por barômetros ou barógrafos. A coluna de mercúrio está graduada em centímetros ou em milímetros e tem a sua equivalência em milibar. Neste caso, mil e 13 milibares correspondem a 760 milímetros.
na coluna de mercúrio. Mercúrio escreve-se assim. Mercúrio, que se encontra no barômetro. Mil 13 milibares é considerado o valor atmosférico normal ou média. Os valores inferiores determinam as pressões atmosféricas baixas. Repito mais uma vez. Os valores mínimos da pressão atmosférica determinam as pressões baixas e os valores superiores determinam a pressão alta. Neste caso, vamos ter pressão normal quando atinge 760 milímetros ou 1013 milibar. Portanto, aqui estamos perante uma pressão normal. Pressão alta. Quando o seu valor excede a 760 milímetros ou 1013 milibar. Aqui estamos perante a pressão alta. É pressão alta por quê? Considera-se pressão alta porque o seu valor excede aquilo que são os valores normais, 760 milímetros ou 1013 milibares. Pressão baixa. Ela é considerada baixa porque os seus valores não alcançam os 760 milímetros ou não alcançam os 1013 milibares. Portanto, aqui os valores são inferiores a 760 milímetros ou 1013 milibares. Vamos prestar atenção aqui nas pressões atmosféricas. Considera-se pressão normal quando o seu valor for 760 milímetros ou 1013 milibares. É pressão normal. Quando é que a pressão é alta? Quando a pressão excede aquilo que é o valor normal.
quando excede a 760 milímetros ou 1013 milibares. A pressão é baixa quando os seus valores forem inferiores a 760 milímetros ou 1013 milibares. Portanto, aqui nós temos a variação da pressão. Pressão normal, pressão alta e pressão baixa. Normal, quando o seu valor for de 760 milímetros ou 1013 milibares. A pressão é alta quando o seu valor excede a 760 milímetros ou 1013 milibares. A pressão é baixa quando os seus valores forem inferiores a 760 milímetros ou 1013 milibares. Esta aula de geografia ela poderá ser aperfeiçoada melhor nas aulas de física. Muito obrigado. Vamos falar dos fatores que influenciam a variação da pressão atmosférica. Vamos estudar a variação da pressão atmosférica com a temperatura, com a altitude, com a umidade e com a latitude. Temperatura do ar, estamos a falar do calor ou arrefecimento do ar. Ao falarmos da altitude, estamos a falar da distância medida na vertical desde o nível médio das águas ao nível médio das águas do mar até ao lugar de referência. E ao falarmos da latitude, estamos a falar da distância angular entre o Equador e o paralelo de um determinado lugar. Da mesma forma que a temperatura e a umidade atmosférica variam, a pressão atmosférica também varia. A pressão atmosférica varia de acordo com vários fatores. E por sinal, alguns deles têm a temperatura e a umidade atmosférica. Ora, vejamos, a força exercida pelo ar não é igual em toda a atmosfera. Daí que nós encontramos esta variação em função da temperatura do ar, em função da altitude, em função da umidade, assim como em função da latitude. Variação da pressão atmosférica com a temperatura do ar. Como sabem, quando a temperatura aumenta, o ar expande-se, aumentando o volume e tornando-se menos denso. Quando isto acontece, o ar sobe, pois fica mais leve. Ora, em locais da superfície terrestre, onde isso acontece, diminui a pressão atmosférica. O ar mais leve, ao sair desse local, é substituído por ar mais pesado. Assim,
podemos concluir que a pressão atmosférica varia no sentido inverso da temperatura. Ou seja, quanto maior for a temperatura, menor será a pressão atmosférica. E quanto menos for a temperatura, maior será a pressão atmosférica. Variação da pressão atmosférica com a altitude. Quanto maior for a altitude, menor é a altura da coluna de ar que vai até ao limite superior da atmosfera. Isto é, maior é a pressão do ar sobre esse lugar. Sendo assim, essa coluna de ar exerce menor peso sobre a superfície terrestre e, como resultado, menor é a pressão atmosférica. A densidade do ar também diminui com a altitude, tornando o ar mais leve. Por isso, a pressão atmosférica diminui à medida que a altitude aumenta, pois o peso exercido pelas camadas de ar superior é menor. Variação da pressão atmosférica com a umidade. Nas aulas anteriores, aprendemos que, normalmente, o ar úmido é mais leve que o ar seco. A umidade tem uma grande capacidade de conservar calor no ar. Daí, o ar úmido apresenta-se quase sempre com elevadas temperaturas e, consequentemente, com menor densidade. Por isso, a pressão atmosférica diminui quando a umidade relativa aumenta e aumenta quando a umidade relativa diminui. Repito, a pressão atmosférica diminui quando a umidade relativa aumenta. E quando aumenta a umidade relativa, diminui. E por fim vamos ter a variação da pressão atmosférica com a latitude. Tal como a temperatura e a umidade atmosférica, a pressão atmosférica também varia com a latitude. Ou seja, a pressão atmosférica, independentemente da variação ao longo do dia a dia, ela varia com a altitude. Ela varia no mesmo lugar. No entanto, há outros fatores relacionados com a circulação geral das massas de ar pela atmosfera, que fazem com que a pressão atmosférica não varie da mesma forma que a temperatura. É por isso que encontramos pressões baixas e pressões altas. Então, em resumo,
podemos dizer que os fatores que influenciam a variação da pressão atmosférica são latitude, umidade, altitude, assim como a temperatura do ar. Portanto, são estes que fazem com que haja variação da pressão atmosférica. Havendo dúvidas, podem apresentar e ao longo das nossas aulas vamos esclarecer. Obrigado.